Beleza, agora sim, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão boazinha, tudo certo com vocês? Então, vamos continuar aqui com as nossas aulas de programação. Então, a gente vai ver hoje um recurso um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar hoje com o .NET Core, usando C Sharp. E no front-end, né, a parte das páginas web, a gente vai usar um framework específico para criar essas aplicações modernosas, usando o SPA, que é o Single Page Application, que é o Angular, tá bom? Então a gente vai criar um projetinho no Visual Studio, a gente vai entender como é que funciona as particularidades dessa aplicação, e aí depois a gente vai criar um módulo nosso aí, a gente vai, bem simples, tá? Mas para a gente entender como é que funciona, como é que eu junto o .NET com o Angular, beleza? Então vamos lá. Então, a gente vai criar um novo projeto, Create New Project, e a gente vai selecionar aqui nos templates a opção Angular. Então ele mostra para a gente aqui o .NET Core com Angular. Você consegue também criar, por exemplo, utilizando outros frameworks como o React. Dá para criar um projetinho aqui do .NET Core com React também, tá? Mas hoje o foco é no Angular. Então a gente vai selecionar esse tipo, a gente clica em avançar, e aí você já conhece essa parte. A gente vai dar um nome para o nosso projeto, tá? Então o projeto tem o Web Dash Angular, e posso manter esse local para repositório mesmo, para avançar. Vai usar o 3.1, que é a linguagem padrão aqui que a gente está usando do NetCore, que eu peço para ele criar. Aí demora um pouquinho para ele criar, ele vai estruturar todo o projeto para a gente, tá? Às vezes dá uma travadinha, mas não desista, ele vai criar para a gente o projeto, tá? Então, algumas considerações. O Angular, na sua primeira versão, quando ele foi desenvolvido, ele era totalmente baseado em JavaScript. Então, lá na versão 1.6, 1.7, ele tinha apenas o JavaScript, era bem pequenininha a aplicação assim, a dependência. Era basicamente um ou dois arquivos de JavaScript que você importava na sua página, no seu projeto, e você conseguia criar a sua aplicação. Tá? Isso mudou a partir da versão 2.0, o Angular 2, o pessoal fala, né? Hoje já está nas versões 8, se eu não me engano, mas ele é totalmente diferente do Angular 1, tá? Então você basicamente aprendeu um framework novo. Ele foi totalmente refeito para ser mais escalável, funcionar mais rápido, e ele utiliza o TypeScript como a parte do desenvolvimento dele na programação. Toda a parte de componentes você trabalha com o TypeScript, que é você ter o pessoal chama que é um superset, né, do JavaScript, e aí ele usa o motor lá do Google para você poder fazer essa parte do back-end. Você poderia até usar apenas o TypeScript para criar suas aplicações, tá? Tem empresas que usam o TypeScript como linguagem de back-end. Eu não uso nem o Java nem o .NET. Eu uso o próprio TypeScript lá para desenvolver. Mas a gente vai usar o TypeScript apenas na parte do front-end mesmo, tá? Do Angular. E a gente vai juntar isso com o C Sharp. Beleza? Então ele já criou para a gente, enquanto eu estava falando. E a gente vai entender, então, nessa aula, a gente vai rodar a aplicação. E aí depois a gente vai entender em detalhes cada um dos componentes, tá? Aqui. Então, eu vou dar um play aqui para ele subir a aplicação. Vai demorar um pouquinho para ele construir, montar tudo que ele precisa, e eu vou falando enquanto ele vai preparando a aplicação para ser executada, tá? Então, algumas considerações. Quando a gente está trabalhando com o Angular, a gente precisa ter esses pacotinhos aqui, ó, do NPM, lá do Node, instalado para poder instalar alguns recursos. Então, você precisa instalar o Node, e você precisa instalar o Angular CLI, o Angular CLI, e aí depende da versão que você quer trabalhar, tá? Então, você faz isso via o prompt de comando mesmo, depois a gente vai fazer isso. Mas para criar o nosso projeto aqui, testar local, ele já funciona, tá? Você não precisa fazer essa instalação. Se você quiser lá implantar mesmo isso, desenvolver fora do Visual Studio, aí você precisa fazer essa instalação do Angular CLI, tá? E o pré-requisito do Angular CLI é você poder utilizar o NPM para fazer a instalação. Você precisa do Node, beleza? Que mais? A gente vai criar esse projeto, ele usa aquela estrutura do MVC, onde eu tenho o meu model e o controller. Então, a parte do model vai ser onde vai ficar o que a gente chama de back-end. Vai ter todo o nosso código, por exemplo, acesso a um banco de dados, que tem regras, lógicas de negócio. Todo o back-end
seria o seu Java, o seu .NET Core, ou o próprio TypeScript, vai ficar nessa parte do back-end, tá? É o model do Model View Controller. O V vem de view, que seria uma exibição, pode ser as páginas, ou se você estiver trabalhando com uma API ou API, seriam os seus endpoints, o Angular vai fazer essa parte, tá? Dos views. Então, todas as páginas web vão ser criadas com componentes, usando o Angular e o conceito de SPA, que a gente vai ver ele daqui a pouco na prática funcionando. Beleza? E por fim, a gente tem o controller. O controller é quem vai juntar o model e a view. Ele pega lá as requisições, tudo que chegar da view, ele direciona certinho lá no modelo, e pegando o retorno do modelo, esse modelo vai retornar as informações para o controller, e o controller devolve essa resposta da requisição para as nossas páginas, para as nossas views, tá? Mais complicado, mas não é. A gente só tem assim uma série de passos, configurações aqui para a gente entender certinho, mas a gente vai ver isso esse mini curso que a gente vai ver aqui rapidinho do Angular, tá? Temos algumas aulas para a gente entender, e essa primeira aula é mais introdutória, tá? A gente vê funcionando a aplicação, e aí depois a gente começa a atacar ela para entender certinho cada particularidade. Beleza? Que mais? Bom, enquanto ela carrega, a gente tem essa pastinha que ele já cria, controllers, que vai ser aqui o que eu falei do MVC, a parte C, o controller, que vai ter o código que vai fazer a ligação do meu Angular com o meu back-end do .NET Core, tá? Então, na controller, ele tem até um modelinho aqui, e a gente vai usar ele justamente como um template para criar os nossos. Eu tenho um código aqui que ele é do próprio C#, tá? Então, eu crio uma controller do mesmo jeito que eu uso o controller para criar aplicações Astronet MVC, aplicações Web API. Então, também tem as minhas controllers, e aí tem meus métodos ou actions, né? Onde vai fazer as chamadas para os meus códigos, seja um repositório, banco de dados, serviço, enfim. Então aqui essa parte da controller. A parte do módulo a gente vai criar, a gente vai montar uma estrutura aqui bem parecida com o que a gente já criou nas outras aplicações. Então a gente vai ter nessa parte de infraestrutura, com os nossos repositórios e os nossos serviços. E por fim, a view, o Angular em si, ele fica nessa partinha aqui, tá? Ó. Client app, ou Client app. Então, se a gente expandir ela, a gente vai ter aqui todos os recursos, tudo que eu preciso para criar uma aplicação utilizando o Angular. Que mais? Podemos ir adiantando. Então, o Angular ele trabalha com recursos de SPA, e o SPA significa Single Page Application, então, é uma aplicação com apenas uma página. E é exatamente isso, tá? O nome que ele diz. A ideia é a gente ter uma aplicação. Então, ela vai ter uma página única. Se a gente expandir aqui essa pastinha CRC, vem de fonte, search, que é onde está o código do Angular, a gente vai ter essa página index.html, e vai ser dentro dessa página que a gente vai ter toda a nossa aplicação funcionando, tá? Aí você pode perguntar, mas como assim? Como é que eu vou ter uma página para cadastro, uma página para poder acessar um recurso X, um recurso Y? O SPA, a ideia é você ter apenas uma página, e dentro dela você vai trabalhar com os seus componentes. Então eles têm um outro termo aí que eu chamo de Web Components. Então você cria componentes e você vai gerenciando esses componentes na sua página. Então eu quero exibir uma página que vai listar informações. Você pega aquele componente de listagem e exibe ele, e você remove os outros. Agora eu quero ver um cadastro, por exemplo. Você vai exibir então aquele componente e trazer ele para a página. Só que a página em si é apenas uma, apenas a nossa index HTML. Beleza? Então, é isso. Ele está terminando de subir aqui. Acho que agora eu não vou poder navegar aqui, mas antes deixa ele terminar de carregar. Esse é um componente que está funcionando. Acho que ele vai subir já. Mas o basicão é isso, tá? Então a gente está trabalhando com Angular, usando SPA, e a gente tem apenas uma página, e a gente trabalha em cima dos componentes. Beleza? Então, para finalizar aqui, vamos ver essa página de fato no ar. Vai carregar aqui. Beleza, então ele terminou de carregar aqui pra gente. Então, ó, ele carrega aqui uma portinha aqui aleatória. A gente vai HTTP. Então a gente tem a nossa aplicação rodando. Ó. Então ele já cria uma página aqui, ó,
na index inicial, um Hello World, e ele fala algumas coisas, né? Ó, bem-vindo à sua aplicação usando single page, então a gente tem apenas uma página, e aqui ele está falando como ela foi construída, certo? Então a gente tem o .NET Core e o C Sharp, usando essa parte do server-side code. Então o server-side é ao lado do servidor, é o que a gente chama de back-end. Então no back-end, quando ele fala do .NET Core, a gente está falando da parte da controller, que eu faço a comunicação usando o C Sharp, e ele fala também do client-side. Client-side code é o lado do nosso cliente, que é o que popularmente a gente chama de front-end, tá? Então no front-end a gente vai ter o Angular, e o Angular ele trabalha usando o TypeScript, tá? Então a gente vai ver também um pouquinho do TypeScript, como é que ele funciona aqui no meio desse monte de sopa de letrinhas. A gente também tem o Bootstrap, né, para fazer essa parte de formatação, de estilo, de estilização, né, da aplicação. E ele está falando mais algumas coisas aqui para navegar, né, dá alguns exemplos para a gente. Então, o que a aplicação já cria e a gente vai usar como base para criar o nosso próprio componente, nosso próprio módulo, tá? A aplicação ela tem aqui, então esse home, ele fica na index e aponta para esse componente inicial. E eu tenho também esse counter, né? Quando eu clicar em counter, ele vai manter a página index com essa barrinha aqui de navegação e o título da aplicação, e ele vai carregar esse componente contador. O que ele faz? Basicamente, eu clico no botão aqui increment e ele vai aumentando para a gente os valores, tá? Então é um componente bem simplesinho para ajudar quem está iniciando com o Angular a entender a ideia do componente, tá? Beleza. Aí depois ele tem um componente um pouquinho mais elaborado, esse que vê a temperatura. Se a gente clicar nele, ele vai carregar para a gente. E ele traz uma tabelinha aqui que ele gera aleatoriamente umas informações de temperatura. E ele pega ela em graus Celsius, converte para Fahrenheit e dependendo do valor, ele diz como é que está o tempo, tá? Se está frio, se está calor. Tá bom? Então, são esses dois exemplos que a gente tem. Cada um deles representa um componente da nossa aplicação. E aqui tem o início dela. Então, a ideia desse projeto que a gente vai fazer é um projeto bem simples, tá? A ideia principal é entender como é que funciona o Angular aqui, junto com esse universo aqui do .NET, das nossas aplicações. E a gente vai criar mais um componente aqui para poder fazer listagem de contatos, tá? Como se fosse uma agenda. Beleza? Então, o primeiro vídeo é esse. Então, na próxima aula, a gente vai dissecar como é que funciona em detalhes, tá? Essas pastinhas aqui, o que vem a ser, como é que eu configuro, para que serve cada um desses recursos. Beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Na próxima aula, a gente continua. Não perca essa série, tá? E nos vemos nos próximos vídeos aí, pessoal. Até mais e tchau, tchau!